Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou com um grande amigo, hoje meu sócio também, o Duda, o primo pobre Eduardo Feldberg. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo beleza, Romualdo? Hoje eu tô aqui do lado agora do entrevistado, né, meu? Vamos bater um papo legal aí. Você é chique, hein, meu? Olha o sofá do podcast do homem, meu, caramba. Obrigado pelo convite aí, viu? É um prazer estar aqui, meu. Não, Duda, eu que agradeço muito, cara, um prazer enorme. Eu tava até falando agora há pouco pra você, né, que se não fosse aquela conversa que a gente teve um ano e pouco atrás, que você falou, Romualdo, poxa, por que você não começa no Instagram? Eu fiquei meio reticente no momento, porque levou acho que um mês e pouco, 2, pra criar o meu Instagram, hoje a gente não estaria aqui. Né, Duda? Que legal, que verdade. foi ali um ano e pouco atrás, cara. E hoje é uma honra enorme. Duda, vamos lá. Muita gente já ouviu a sua história, mas talvez no mercado imobiliário, aqui no nosso Rumo ao Topo, né? O pessoal ainda não ouviu. Fala um pouquinho ali, o Duda, da onde que ele veio, o Duda começou rico, agora, como é que ele começou nas redes sociais? Foi de propósito, não foi? Como que foi? Tá bom, cara. Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou o Duda. A vida inteira, Romualdo, eu trabalhei como todo brasileiro, CLT, levando marmita, pegando trenzão, né? Eu trabalhei por 19 anos como CLT. Só que eu sempre tive uma consciência de que se o meu salário não é dos melhores, eu vou ter que fazer mais coisa para ter uma vida de qualidade, né? Então, além do meu trabalho CLT ali, eu sempre tive outras fontes de renda. Então, eu montei uma banda de músicos para casamento, eu alugava equipamento de som, eu dava aula particular de música, que é a minha formação. Nunca imaginei falar sobre finanças na vida, né? Mas como me formei em músico, eu dava aula particular, eu aprendi a fazer site e eu tinha um canal no YouTube de música, onde eu ensinava ali violão, bateria, teclado e, querendo ou não, me dava ali uma graninha, 100, 200 reais, qualquer coisa por mês que complementasse a minha renda para eu poder ter uma graninha para investir, né? E como eu sempre gostei muito de ensinar, eu criei esse canal em 2003 de música e eu fiz um outro canal também aleatório lá, onde eu ensinava coisas aleatórias, como arrumar uma lâmpada, como trocar a geladeira. Eu nunca nasci em berço de ouro, então eu sempre aprendi a fazer as coisas para eu, primeiro, ter uma habilidade a mais e, segundo, para eu economizar e não ter que gastar com outra pessoa fazendo, né? Então, eu criei esse outro canalzinho onde eu ensinava coisas da vida, faça você mesmo, né? Aí, em novembro de 2020, eu comprei o meu apartamento, em 2018, na verdade. Em 2019, eu me casei e me mudei para lá e eu descobri o negócio de amortização, né? Que é você pagar um valor a mais todo mês para você quitar mais rápido o financiamento. E é até interessante, né? Que o meu canal surgiu por causa de alguma coisa relacionada a imóveis, né? Que foi a amortização. O meu canalzinho tinha 30 seguidores, Romualdo. Aí eu cheguei do trabalho, falei, cara, vou gravar um vídeo aqui falando sobre amortização, né? Já ensinei tanta coisa aqui, vou ensinar sobre isso. Fala, pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar a você como quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3, mesmo sendo pobre. Pensando que, vai ajudar 10 pessoas, 15, né? Tem 30 inscritos, né? Mas o vídeo viralizou de uma forma absurda, Romualdo. Tipo, hoje, ele é o vídeo sobre assuntos financeiros com mais visualização do YouTube, né? Tá indo para 10 milhões de views. E em um mês, o meu canal, que tinha 30 seguidores, passou para 230 mil. Nossa. Por causa de um vídeo só. Por causa de um vídeo, Aí o vídeo estourou. A galera começou a se inscrever, começou a pedir, posta mais, posta mais. Eu falei, mano, eu sou músico. Eu vi esse vídeo na época, Duda. Aí quando eu lembro, aí eu mostrei pra minha esposa, eu falei, esse cabeludo aqui, cara, então isso aqui que você tava cabeludão, né, no vídeo, né? Aqui, Eu falei assim, ó, olha ele falando os negócios aqui. Eu falei pra ela, foi exatamente o que a gente fez pra quitar o nosso imóvel. Porque você via lá, né, a gente tinha um apartamentinho, meu primeiro apartamento, né, tempos atrás, lá em 2000, putz, cara, a gente comprou em 2014, sei lá, 2013, não, a gente comprou, 14 a gente mudou. A gente comprou em 2010, 11, por aí, né? Aí foi pagando ali durante a construção, e quando chegou o apartamento, beleza, mudamos, né? Aí tinha um padrão de vida que ali ainda era pequeno o meu padrão de vida, mas eu tava recém-formado. Aí eu lembro que eu peguei meu primeiro projetinho eu ganhava 2.500 por mês. Aí eu pensei a mesma coisa, fazer uma renda extra. Aí eu fiz meu primeiro projetinho de 3.000 e pouco. Eu falei, porra, eu ganho 2.500 por mês. Um projeto que eu levei 10 dias, 15 dias pra fazer. Ganhei 3.000 e pouco, falei, caramba, eu tenho que fazer mais desse aí. Né? Mas só que aí logo veio projeto de 7, depois de 50 mil, depois de 100, 300 mil, e aí foi embora. Né? Mas assim, aí foi o quê? Uns
2, 3 anos a gente quitou. Mas eu lembro quando eu peguei esse projeto de 300 conto, de 3 mil reais, desculpa, o de 3 mil, Duda, o que aconteceu? Eu falei assim, deixa eu ver pra amortizar 3 mil no apartamento. A nossa parcela era, acho que naquela época, cara, acho que 1.400, 1.500 reais, alguma coisa assim. Eu falei, vai abater 2 parcelas. Sim. Porra, bateu quase 1 ano, velho. A gente não sabe como funciona o negócio. Bateu quase 1 ano. Aí eu falei assim, peraí. Eu falei pra minha esposa, cara, bateu quase 1 ano de parcela com 3 mil. Aí, tipo assim, aqueles 3 mil eu nem vi. Eu peguei, a gente já tava acostumado com o nosso padrão de vida, eu catei, amortizei. E quando foi os outros também, foi de 7, bateu tipo 3 anos, sabe? Sim. Aí eu falei, cara... Aí, funciona, né? Funciona. Eu lembro que, Duda, sabe, depois de 1 ano de casado, cara, a gente já tinha batido, assim, uns 10 anos de parcela. Sim, mas é isso mesmo, E eu falei assim, cara, olha só. Aí quando eu vi esse vídeo seu, eu falei, pô, então é isso. E é interessante falar, porque às vezes até pessoas que são do mundo do setor imobiliário não manjam tanto sobre amortização. Eu já peguei caso assim, de gente que manja sobre várias coisas desse ramo, né? E não sabem exatamente como funciona a amortização, não sabem exatamente como amortizar. E para nós que incentivamos as pessoas a comprar imóveis, né, no meu canal eu falo muito sobre isso, cara, eu falo, se você comprou o seu imóvel, cara, amortize, porque é uma maravilha você se ver livre daquilo, né? Claro que nem para todo mundo isso vai ser uma prioridade, né? Principalmente para quem já tem muito dinheiro investido, tá, vai pagando lá. Mas para o meu público, por exemplo, é exatamente isso. Quando eu vi que com R$1.000 eu eliminava 5 parcelas, eu falei, o quê? Né? Aí comecei a mandar ver, né? É porque, na verdade, às vezes, o que acontece também muito é que tem muito influenciador que hoje tá mudando, né? Você viu que tá mudando mesmo o discurso de muitos deles. Não vou falar nomes, né? Mas tá mudando o discurso de muitos deles. A maior parte, na verdade. Sim, né? sim. Se não todos, né, Duda? Mas assim, a maior parte deles tá mudando o discurso, falando assim, pessoal, olha só, não, comprar imóvel não é bem é bom, assim, não é bem né? assim, é bom. Mas assim, por quê, pessoal? Hoje, 95% da população brasileira ganha menos do que R$7.000 por mês. 95%. O Minha Casa Minha Vida, ele atende até a rendas de R$8.000 por mês. Ou seja, para 95% da população, consegue uma taxa de juros de 8,16% ao ano, ou menos. Que pode chegar a 4 e pouco. A gente até postou num dos perfis ali, no Duda, no meu, da Vencer, que a gente vai falar também depois ali no meio do caminho, que é uma incorporadora nossa. Você vai ver que, assim, a parcela, às vezes, do cara, Duda, fica lá, assim, R$600 por mês. Sim. E o aluguel naquele lugar fica 1.200, porque na favela você não paga R$700 de aluguel por mês, sabe? É o caso do meu apartamento. A parcela que eu pagava de algo que vai ser meu, né? Hoje já tá quitado, né? Era bem mais barato do que quem tava alugando no andar de cima o mesmo apartamento que o meu. Então, né? Porque o cara que fala, aqueles caras que falavam isso daí do aluguel, né, Duda? Eles falavam pra quem? Ele falava pro cara que vai comprar, ou ele pega R$4.000.000 e compra uma casa, ou ele deixa R$4.000.000 investido. É óbvio, meu amigo, que pra isso é melhor ele colocar o dinheiro lá, porque tem muitas casas dessas que estão paradas, ele coloca o dinheiro no banco, vai render 40, ele paga 20. Mas você que tá olhando aí, que tá assistindo a gente, você tem R$4.000.000 no bolso pra pagar um apartamento? Possivelmente não. E isso vai acontecer com sabe quanto? Na questão do R$4.000.000 mesmo? Porque, olha só, 1% da população ganha mais do que 28 mil por mês. Ou seja, esse cara que tem 4 milhões guardado não é o cara que ganha 28. É o cara que ganha 100, 200, 300 pau por mês. Esse daí é 0,1%. Ou seja, aquele camarada que te iludiu, e às vezes você entrou nessa, e você vai entrar, depois você vai ver lá que o financiamento lá, o seu aluguel, hoje, ele já está muito mais caro do que a parcela do seu vizinho de cima. Né, Duda? Então, assim, é absurdo. E muita gente entrou nessa daí. Muita gente entrou nessa, por quê? Porque o cara queria vender um curso dele de R$300, de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000. E aí te complicou, né? Mas enfim, tem o Duda aqui pra te salvar. Aí o canal começou a crescer e aí foi interessante, porque assim, eu não era um educador financeiro, eu não era um especialista em finanças, eu era um cara pobre, no sentido de que não ganhava 10 pau, 20 pau, não, né? Mas que sempre teve uma vida muito boa. Então eu comecei a falar, porque o pessoal falou, posta mais vídeo. Eu comecei a postar outros vídeos, falando sobre o que deu certo na minha vida, de forma que eu conquistei minha casa própria, eu tinha um carro quitado, eu viajava todo ano com a minha esposa, mesmo sendo um assalariado CLT que ganha 3 mil. Então eu comecei a falar de renda extra, comecei a falar de simplicidade, comecei a falar de ostentação, contra a ostentação, né? E aí o canal cresceu, e é interessante porque assim, como eu sempre tive essa vida, eu comecei a ensinar pessoas que tiveram a mesma vida que eu.
E assim acabou que naturalmente foi crescendo e eu me consagrei como hoje o maior canal de educação financeira para pobres do Brasil, né? Então, por conta disso, eu bati de frente com muito canal, porque até então, grande parte dos influenciadores falava para quem tá nesse nível que você falou, de que eu tenho tanto dinheiro que eu vivo de aluguel porque é mais fácil, falava de gente que nunca teve que pegar um trem lotado, nunca, sabe? Então, eu cheguei com esse diferencial. O meu canal é para ajudar o pobre a mudar de vida. Por quê? Porque eu sei como é essa vida. E não que uma pessoa que nunca foi pobre não possa ensinar o pobre. Só que acaba gerando mais identificação naturalmente com quem está assistindo, com alguém que sabe como é a vida lascada, né, do dia a dia. E aí acabou que deu muito certo. Eu comecei a fazer comparação. E eu cheguei batendo de frente. Cara, não cai nesse papo de aluguel. Compra a sua casa, é a melhor coisa, a casa é tua. Todos os livros de finanças concordam comigo. Porque aí eu sofri muita crítica, tipo assim, quem que esse cara é, velho? O cara é músico, quer ensinar sobre finanças, aqui quer falar de casa própria. Não? Qual que é o teu currículo? Meu currículo é música, né? Só que aí o que eu faço? Eu começo a mostrar para as pessoas como ter a própria casa é o ideal. Ah, mas e se... tem as exceções, mas se você for ver Os Segredos da Mente Milionária, o cara fala o quê? Pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. Você vai ver O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um dos maiores clássicos de educação financeira. Compre a sua casa. Bênçãos recaem sobre aquele que tem o seu próprio lar, um lugar garantido para você e para os seus filhos e para sua esposa. Você vai ver a Psicologia Financeira do Morgan Housel, que eu amo também. O cara fala, cara, nem tudo é sobre rentabilidade. A paz de ter uma casa própria me vale muito mais do que otimizar e alavancar meus investimentos. Você vai ver o Primo Pobre. O Primo Pobre é o Pai Rico, Pai Pobre. Lá ele fala, né, que casa muitas vezes é um passivo, porque vai gerar custo, não é um ativo. Aí todo mundo começou a falar, não, que o Pai Rico, Pai Pobre fala que não é para ter casa própria, que não é para ter casa própria. Aí ele mesmo ficou doido, né? E ele fez outro livro, e no outro livro ele falou, pessoal, tem muita gente que fala que eu não falei para ter casa própria. Eu nunca falei isso. Inclusive, eu tenho casa própria, eu amo ter casa própria. Eu só expliquei lá que tem uma diferença entre ativo e passivo. Mas sabe, então, estou acompanhado pelos maiores livros sobre compre a sua casa. E aí, quando a gente vem para um público mais baixa renda, que tem o Minha Casa Minha Vida, fica 1000 vezes mais vantajoso, porque você vai pagar mais barato e não vai ter aquele reajuste absurdo do aluguel, né? Então, aí eu cheguei batendo de frente com muito canal por causa disso. E às vezes até subsidiado, né, Duda? Sim. O Minha Casa Minha Vida tem faixa, pessoal, depende da sua faixa de renda e o apartamento, o imóvel que você está procurando, porque não precisa ser apartamento, ele é até subsidiado, né? Sim, até 55 e um valor bom, né? 55 pau. E taxa de juros de 4,5% ao ano de taxa de juros, 6% ao ano, 7% ao ano, no máximo no Minha Casa Minha Vida, 8,16% ao ano. Sim. Que hoje, se você colocar num CDB qualquer, vai te render 12%, 13%. Então, ou seja, é mais barato você comprar sua casa e aí o dinheirinho lá você investir uma outra parte do dinheiro que ele vai render mais do que a própria parcela. E é sobre a paz de você ter a própria casa, né? Sim, nossa. Tem gente que fala assim pra mim às vezes, Duda, você fica falando de casa própria, casa própria é sonho de pobre. Cara, casa própria é sonho de gente inteligente. Porque não é a questão de você ser pobre e que eu quero ter casa. Você acha que um cara multimilionário ele vai querer morar de aluguel na casa dos outros, numa casa que ele não pode fazer nada, que ele não pode construir ou quebrar uma parede? Mano, o cara faz o que ele quiser. Óbvio que ele vai querer ter uma casa própria. Então, tem esse discurso de que aluguel é melhor, mas tanto o pobre quanto o rico quer ter a casa própria. Não, os multimilionários que eu conheço mesmo, multimilionários mesmo, com força. Não um cara que tá ascendente, novo rico, social, novo rico, né? Mas assim, que também é um cara rico. Às vezes um cara de 20, 30 milhões de patrimônio é um cara rico também. Mas o multimilionário que tem os seus 300, 400 milhões de patrimônio, todos têm sua casa própria. Agora aqueles que têm 5, 10, 15 milhões de patrimônio, ele tá naquela. Não, olha, se eu empacar na minha casa, tudo bem, tá certa a conta ali também. Porque ele naquele momento ele tá investindo. Financeiramente. Mas talvez ele com 4, 5 milhões de patrimônio, o ideal não seria que ele morasse, por mais que de aluguel, numa casa de 4, 5 milhões. Sim. Porque tá incompatível com o patrimônio que ele tem ali. Ele empacou num negócio só.
E assim, às vezes até eu já vi vídeos, eu não vou ficar citando nomes, mas vídeo de cara que tava falando com você, eu falei, cara, se eu sentar na mesa com esse cara, e ele falar isso pra mim dos 4 milhões, por exemplo, que ele tem a casa lá que valeria 4 milhões, mas ele paga 20 mil de aluguel. E aí ele pega aquele 4 milhões e investe em outra coisa que vai render 40 mil por mês. Cara, se ele pega aqueles 4 milhões e eu coloco em um empreendimento imobiliário, então, eu vou fazer ele virar 40 em 3, 4, 5 anos. Lógico, ele vai ter que operar, tem muita coisa pra fazer ali, não é nada de pirâmide, mas assim, o cara, às vezes ele tá falando uma coisa que ele não conhece o mercado imobiliário, ele não sabe pra ele falar aquilo, e muitas das vezes, né, Duda, você tá pagando aquela parcela tá 1.500 lá de prestação lá do seu apartamento, 1.500. Porém, o seu apartamento, além disso, ele vai valorizando ao longo do tempo. Ele vai valorizando ao longo do tempo. Então, assim, aí, ou seja, aí naquele momento lá, o cara daqui 5, 6 anos que ele juntou lá, vamos falar, naquela maracutaia toda que o pessoal ensinava ali pra trás, que hoje não deu certo. Pega lá pra trás, lá, porque era por volta de 2020, 2021, que foi um momento muito atípico, que o governo colocou a taxa de juros a 2% ao ano, pra quê? Pra movimentar o mercado imobiliário, que é um motor da economia. Você pega, por exemplo, o mercado imobiliário da cidade de São Paulo, não sei se já falei esse dado pra você, mas só o mercado imobiliário da cidade de São Paulo são 48 bilhões de reais por ano, de forma primária. Nossa, mano. Quando você dilui na cadeia, Duda, dá quase 200 bilhões de reais só o mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Então você vê, aí o cara fala que não, é um mercado ruim. Cara, peraí, vai com calma, porque o mercado imobiliário, ele é bom há 50 mil anos, quando o homem começou a ver uma caverna e ele pôde sentar ali e se proteger da chuva, do sol, né? Enfim. Mas enfim, aí, Duda, aí você mostrou pra galera, né? Que você tem ali formas de você ganhar o seu dinheiro e tal. E aí você sempre falou muito assim de imóveis. Qual que é o lado da sua paixão por imóveis, Duda? Cara, é que assim, eu acho que é muito bom você ter a sua própria casa. E eu não concordo com nenhum argumento que levantam contra isso. Seja a questão financeira, seja a questão de liberdade, né? Eu falo esses dias lá no canal. Cara, o pessoal fala que quando você tem casa própria, você não é livre. Pra mim, não é livre quem vive de aluguel. Porque a qualquer momento ele pode tomar um pé na bunda ali e ter que mudar e ter que refazer todo o planejamento de vida dele. Agora, quando você tem uma casa própria, você tem a opção de vender, você tem a opção de alugar ela e viver de aluguel em outro lugar. Eu conheço amigos que têm casa própria, é dele. Só que ele aluga aquela casa e vive de aluguel em outra cidade. Tá bom. Mas se tudo é ruim, ele volta. Ele tem pra onde voltar. E, se a gente for pensar, sempre foi um sonho ter casa própria. Só que galera que surgiu de repente pós-pandemia começou a vir com esse discurso como se fosse sonho de gente besta, gente de pobre, de tonto. Não é muito bom. Garante uma paz para você. E pensando que esse é o primeiro ou o segundo, talvez, maior desejo do brasileiro, eu incentivo a pessoa a querer, assim como eu quis. Só que aí lá no canal eu falo, sonhe alto, mas comece por baixo. Por exemplo, agora, né, você inclusive está construindo lá, ajudando lá no processo de construção da casa dos sonhos minha e da minha esposa, que a gente vai morar em Cajamar. Mas tudo começou onde? No AP em Osasco. E, inclusive, eu morava em São Paulo, eu me mudei para Osasco porque lá ia dar para eu financiar. Em São Paulo, o meu salário era tão baixo que eu não conseguia financiar nada. Então, eu me mudei para lá. Então, eu falo muito, pessoal, conquista assim, o seu sonho, só que começa por baixo. Não é porque você está morando num apartamento pequeno hoje que você vai morrer nele. Assim como eu. Eu tenho meu AP, eu moro até hoje. E dou graças, amo o meu AP, né? Só que, cara, agora eu tô dando um passo legal. Meu AP agora já vale muito mais do que quando eu paguei. Eu consigo vender ali, ó, assim, porque toda hora tem no grupo de moradores. Ah, tem alguém vendendo? Ah, tem alguém alugando? Foi um bairro legal ali, uma localização boa perto de estação, né? Então, você não vai travar a tua vida por comprar um imóvel. Isso vai ser um avanço no processo do teu enriquecimento, inclusive patrimonial e tudo mais. Então, eu gosto de falar isso, porque às vezes eu vejo gente falando o oposto, e aí quando chegar no final da vida, o pobre não tem nada, gastou muito mais com aluguel do que quem financiou e não deixa patrimônio, né? Hoje a educação financeira é mais popularizada, mais democratizada, mas se a gente for ver, qual que era o patrimônio que a maioria dos pais e avós deixaram para o filho? A casa. Só que se a gente começar a falar que não, o jovem de hoje não estuda, não compra casa, aposta em bet, vai deixar o quê lá na frente? Né? Então, eu sou um grande incentivador. E aí, por falar tanto sobre isso,
Aí você falou, por que fala tanto? Porque eu amo receber depoimento de gente falando que conseguiu comprar. Isso é maravilhoso. Você receber, Duda, valeu. Morei por 10 anos de aluguel, mas depois do seu canal eu comprei minha casa própria e tô pagando mais barato que antes. É isso. Então, a minha ideia é, pelo menos uma vez por mês, falar sobre o setor imobiliário, falar sobre casa, falar sobre Minha Casa Minha Vida, que é coisa que, por exemplo, antes de chegar ao Primo Pobre, a maioria dos outros canais não se importava em explicar o que é Minha Casa Minha Vida. Mano, é isso, não é meu público. E é um público, mas é o meu. Não, e é uma população gigantesca, 95% da população. A gente tá falando, então, dos 200 e poucos milhões de habitantes brasileiros, quase 200 milhões, né? Eles poderiam se enquadrar dentro do programa, cara. É muita gente. E aí eu falo muito no canal que, assim, tem muita pessoa que tá morando de aluguel, não é por falta de dinheiro, é por falta de informação. A pessoa não sabe, por exemplo, que hoje em dia ela consegue parcelar o valor da entrada. A pessoa não sabe que o governo dá subsídio, não sabe que a taxa de juros vai ser bem mais barato pelo programa. Acha que, é tudo porcaria, Minha Casa Minha Vida. Não, hoje Minha Casa Minha Vida é 350 mil. Até 350, Pô, meu, 350 mil não é um apartamento vagabundo, é um apartamento legal, né? Só que a gente tá vindo para melhorar ainda mais isso, né, o Romualdo, com a Vencer. Exatamente. Então, pessoal, e aí o Duda com eu sou entusiasta do mercado imobiliário, nasci dentro do mercado imobiliário, desde os meus 2 anos de idade, já pulava em monte de areia, né? Então, quando meu pai criou a empresa dele, né? Então, assim, aí criou lá, nada, a empresa era pequenininha, né? Ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Mas eu falava, cara, eu quero ficar aí, né? E aí, quando eu comecei lá com meus 12 anos de idade, limpando o chão de loja de materiais de construção, depois estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio, já falei algumas vezes isso, né? E eu falei assim, cara, dá pra fazer um pouco melhor, dá pra fazer um pouco diferente. Quando a galera lá, era um depósito de bairro, né? Então, tinham 2 lojinhas assim pequenas, né? Mas era um depósito de bairro. Eu via a galera fazendo todos os imóveis irregulares, sabe? Tipo, cara, Duda, eu via pessoas assim fazendo casa de aluguel, né? Mas aí, isso que foi também prejudicando um pouco do pessoal falar, poxa, o cara só quer fazer pra lucrar. De fato, porque tinha cara que fazia quarto sem janela. Nossa, Duda, sem brincadeira. A cela, não é um quarto. Não, eu peguei, assim, imóveis de clientes meus, né? Que depois a gente pediu a gente demoliu tudo e refez de novo, né? O imóvel. Porque o pessoal, não, mas não dá pra adaptar aqui. Eu falei, como que você vai adaptar isso aqui, meu filho? Você quer adaptar o quê aqui? Porque o cara queria só construir um andar a mais. Eu falei, isso eu não faço. Isso aqui não dá nem pra me colocar meu nome, porque isso aqui você não pode. Cara, você tem noção que vai morar um pessoal aqui? Por quê? Quando eu era pequeno, lá com 7, 8 anos de idade, nessa idade mais ou menos, a gente morava num quarto cozinha, meu pai não tinha dinheiro pra comprar uma cama, cara. Era um colchão no chão, dormia eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E a gente tinha que até dividir um bife, quando tinha bife em casa, em 4 pedaços, pra cada um de nós comer, né? E assim, cara, eu falo com orgulho disso, porque é uma coisa que a gente viveu lá. E aí eu falava, não, cara, quer ver? Se eu puder decidir e puder ajudar as pessoas, eu não quero isso pra minha vida. E casou que um dia, né, Duda? A gente já tava, a gente pode falar primeiro até como a gente conheceu, né? Porque esse daí da Vencer já tá bem aqui pra frente, né? Já foi agora mais recente, né? Mas então, pessoal, a gente vai contar um pouquinho pra frente, segura aqui. Aí, Duda, como foi que a gente se conheceu? Você lembra? Então, mano, foi engraçado, né? Eu já tava com um canal ali, né? Aí eu tava com o projeto já de construir a nossa casa, né? Aí eu acho que eu mandei algum story, alguma coisa, né? Falando, pessoal, vou construir minha casa. Então, se você trabalha nessa área, se você tem construtora, empreiteira, alguma coisa, e quiser fazer aí parte, ajudar a gente a realizar esse sonho aí, entre em contato e tal, né? E aí vocês entraram em contato, né? Como é que chama aquele negócio lá que vocês fizeram lá, que é pra furar o teto lá? O ensaio SPT do solo. É isso, você tava pedindo ali naquela época um projeto estrutural. Foi a primeira coisa que você pediu, porque acho que o Carlinhos, né, ele tava fazendo arquitetura e falou, Duda, preciso de um estrutural pra poder, assim, a obra ficar ok, né? E aí você tava procurando um projeto estrutural e aí um sócio meu... Porque é um terreno meio caído, meio complexo. Aí o ensaio SPT e o projeto estrutural. E aí um sócio meu, eu tava naquela época, eu tava em Balneário Camboriú. Aí um sócio meu mandou pra mim mensagem, Romualdo, tem um primo pobre, que a gente tinha colocado, a nossa meta de 2022 pra 2023, nossa meta era fazer parceria com um influenciador que tivesse pelo menos 50 mil seguidores. Daí pra cima. Calhou o Duda, que era bem maior que isso. Mas assim, a gente acabou de fazer a meta e você pediu isso. E aí dali eu falei assim, cara, vamos dar sim pra ele, mas só que assim, não fala só do projeto estrutural e do CSPT, porque eu acho que a gente pode ajudar em muito mais. Sim. E dali a gente mandou essa mensagem, né? Como você tem muita gente ali que manda mensagem pra você também, aí demorou acho que uns 3, 4, 5 dias talvez pra você responder, só que eu já tava lá em Balneário.
E aí ele falou, dá pra você voltar pra cá? Eu falei, não, aí, eu tô aqui, ué, tô com minha família aqui, descansando, pô, não dá não, aí, na semana que vem dá pra ir. E aí calhou que você tinha também a agenda, a gente foi lá bater um papo, né, Duda? E daí, nesse bate-papo... Você falou várias coisas que eu nunca tinha nem pensado. É um negócio que eu e a minha esposa, a gente gostou muito, é que desde o início, você se mostrou um cara que sabe do que tá falando, né, que é especialista nisso, né? Então, tipo, porque hoje em dia tem muito cara meia boca, né? Que sabe fazer tudo mais ou menos. Tem cara que fala e nunca fez, né? E aí a gente ficou muito seguro, porque tudo que a gente perguntava você sabia e trazia dados e informações. Eu falei, caramba, cara manja, hein? Aí você falou até daquele negócio lá de fazer a vistoria nas casas vizinhas, as fotos lá das porque casas. Depois tá quebrado, aí o cara vai falar que quebrou aqui por causa da tua obra e já tava quebrado, né? Aí fez aquele negócio, né? Então, foi muito bom. Aí, a partir dali, a gente começou a fazer várias outras coisas juntos, né? Conhecer as suas empresas e tal, construtora, um monte de coisa. E aí não paramos mais, né? Inclusive agora, a casa, ela tá em processo, né? É que teve um processo, acho que da matrícula, né? Que estavam faltando Teve que cortar a árvore do terreno. Os confrontantes e tal, mas agora tá indo. Graças a Deus tá num ritmo bom. Mas aí dali, né, Duda, a gente, aí conversando ali, aí foi tendo muita sinergia, né? Que você falou, cara, eu quero investir no mercado imobiliário, aí você acabou investindo num negócio nosso, né? E aí dali, cara, um dia, putz, eu nem lembro por que a gente foi fazer a reunião no dia, acho que foi pra pegar os documentos da sua casa. Acho que foi isso, né? Que uma vez que a gente foi fazer a reunião, aí falei, Duda, o que você acha de você ser incorporador, né? Aí você falou assim, Romualdo, mas o que eu vou conseguir ajudar a ser incorporador, né? Mas eu falei, cara, olha, você conta uma história que assim, olha, você quer sempre trazer mais benefícios para os seus seguidores. Eu, particularmente, né, agora quando a gente conversou disso, entre ter 0 seguidores, que eu entrei no Instagram por causa do Duda. O Duda falou pra mim pra começar o Instagram, eu comecei, e depois que eu comecei, aí foi crescendo ali também. Aí já tinha, sei lá, uns 200 mil seguidores, alguma coisa assim, a gente tava batendo um papo sobre isso, né? Eu falei assim, Duda, o que você acha de a gente fazer aí um negócio só que a gente entregar mais do que o pessoal tá entregando por aí? Não vou entregar todo o ouro que a gente vai fazer ali pra frente, mas em geral, o pessoal assim, não é porque é Minha Casa Minha Vida que precisa ser uma caixa de sapato. Que precisa ser uma coisa assim, muito simples e com o máximo lucro possível pra gente. Não, se a gente como incorporador, nós dois, eu com a parte técnica, né, o Duda como o maior influenciador desse perfil pro país, né, então, cara, a gente pode fazer muito mais, porque a gente consegue levar essa mensagem mais adiante, consegue levar, lógico, talvez um pouquinho menos de lucro pra gente, é natural, porque se você tá dando mais benefício desse lado, do outro lado, faz parte. Pra fechar a conta, é menos lucro pra gente, mas não é o lucro que a gente tá observando. A gente tá observando assim, o Duda que veio lá de trás, que não conseguia nem pagar uma parcela aqui em São Paulo, né? O Romualdo que veio lá de trás, que morava num quarto cozinha e não podia comprar uma cama, né? Então, é muito doída essa vida que a gente teve lá pra trás, só que a gente pode trazer isso para outras pessoas. E aí a gente criou uma incorporadora, né, Duda? Vencer incorporadora. E foi legal demais, porque assim, eu gosto de entrar em projetos, ou empresa, ou sociedade, de coisa que tem propósito, né? E, cara, você quer ver uma coisa que me deixa feliz, é ver a galera comprando casa própria. Eu fico muito feliz mesmo, né? E aí a gente falou sobre isso, né? Como que daria pra gente ter uma incorporadora que entrega mais do que o normal? Né? Por que um apartamento padrão Minha Casa Minha Vida não pode ter isso ou aquilo, ou, enfim, vários diferenciais que tem nos apartamentos que não são padrão Minha Casa Minha Vida, né? A gente começou a conversar, falamos lá com o Bruno Lessa também sobre isso, né? E começamos a pensar em tudo o que vai ter de diferencial nos empreendimentos da Vencer Incorporadora. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa, isso vai ser nível nacional, né? A pessoa compra um apartamento que entra no Minha Casa Minha Vida, mas que tem itens que só tem normalmente em apartamento de luxo, né? E aí me fez brilhar os olhos, porque eu gosto muito de pensar assim, diferencial, o que tem de diferente na nossa incorporadora? Porque já tem tantas, né? Exato. Já tem tantas. Então, assim, eu tenho meio que a faca e o queijo na mão, porque como eu falo muito de imóveis, eu já tenho um público que quer comprar imóvel, e muita construtora incorporadora fica correndo atrás de mim para divulgar empreendimento. Porque eles sabem que o meu rosto, né? Eu falo isso humildemente falando mesmo. O meu rosto é um dos principais no sentido de compre a sua casa. Então as corretoras e corretores me amam. Você não muda o discurso. Sim. Tem cara que e desde o começo. Tem cara que no momento que é oportuno para ele tem um discurso.
O Duda, no momento que todo mundo batia no Duda, continuava fazendo falava de habitação, e agora, de moradia, né? Voltando, Agora que a galera tá mudando isso, o Duda continua falando sobre moradia. Mesma coisa, porque é sempre, né? Os livros que eu falei, teve livro aí que eu falei que foi escrito há 20, 30, 70 anos, e já falava sobre ter casa própria. O cara já queria ter a caverna dele lá na Idade da Pedra, sei lá, né? Então, é legal. Só que aí eu reparei também que muita construtora ficava me procurando para divulgar empreendimentos em cidades específicas. E para mim é meio ruim eu ficar divulgando, olha, pessoal, esse prédio em São José dos Campos. 99,9% do meu público não mora em São José dos Campos, né? Então começou a ficar meio ruim, porque eu estava recebendo muita proposta regional demais. E aí eu penso, cara, eu já tenho esse público, já sou amigo do Romualdo, que manja pra caramba. Eu não manjo de imóveis, eu tô aprendendo a estudar sobre esse setor agora, tô participando dos eventos do Romualdo e tal, só que eu não preciso ser o maior especialista do mundo se eu tenho alguém que é um especialista pra caramba. Então eu entro com o público, eu entro com a conscientização, eu entro com o meu jeito simples de falar e convencer as pessoas de que isso é muito bom, e o Romualdo entra com a parte mais técnica, de correr atrás, de fazer a incorporadora ali, a construtora, mexer, o marketing e tal. Então, a gente uniu forças, só que com esse diferencial. Não é simplesmente uma incorporadora. A Vencer Incorporadora, ela vai entregar mais para quem só tiver a condição de comprar algo no Minha Casa Minha Vida. Aí a gente fica feliz e todo mundo sai ganhando, né? Tanto que o slogan lá, né, que o Bruno criou pra gente, Bruno Lessa, do portal VGV, pessoal, é um dos maiores nomes do marketing imobiliário do país, né? Ele, para pegar um projeto, ele escolhe os projetos. Hoje, graças a Deus, ele tá nesse nível de escolher o projeto, né? E quando a gente levou o projeto da Vencer para ele gostou, logo de cara, falou, cara, entrou de cabeça, colocou o time dele e colocou um nome, né? Que, assim, o slogan nosso é você no topo. Né? Você no topo. Vencer Incorporadora, você no topo. Então, por quê, pessoal? Porque, de fato, o nosso produto que a gente está segmentando, quando a gente mostra, eu mostrei esses dias para o incorporador, que ele tá fazendo produto de médio e alto padrão. Tá. Quando eu mostrei, ele falou, cara, tá melhor que o meu. O primeiro nosso lá, né? O primeiro nosso. Vocês vão ver, pessoal. A gente deve lançar ali pra março, abril do ano que vem. Ali pro primeiro semestre do ano que vem, né? A gente vai lançar o produto. Então, assim, cara, você olha, quem olha... Não parece. Não parece. Minha casa, minha vida. O cara vai falar assim, ó, peraí, quando o amigo dele for na casa dele, ou quando você mesmo, você chega no seu prédio e fala, nossa, cara, tô bem mesmo de vida. É lógico que ele vai estar mais próximo ali do faixa 2 para faixa 3, né, entrando nessa linha, porque a gente está trazendo, pessoal, um produto que você só encontra por aí médio alto padrão, e você vai achar dentro do Minha Casa Minha Vida, né? E assim, num bairro muito bem localizado, um bairro numa zona central, e é o que a gente vai procurar nos nossos outros produtos também, por isso que dá um pouquinho de trabalho para lançar um produto desse, né? Esse terreno mesmo que a gente vai lançar o nosso primeiro projeto, ele já tá, o projeto aprovando, já na prefeitura, já deve aprovar esse mês, enfim. Esse daí, cara, só para formatação diária, foram 3 anos para formatação diária. Nossa. E a pessoa que eu menos conhecia ali fazia 25 anos que eu conhecia. O que eu menos conhecia. Então, não é tão simples de você fazer isso. E essa parte que o Duda falou, é a parte técnica por trás do processo. E aí, não é só você pegar um terreno, é você analisar se aquele terreno ele tem vocação para aquilo ali, ele estar bem localizado, ele estar, por exemplo, nosso terreno está a 50 metros do corredor de ônibus. E dali do corredor de ônibus, ele está a 15 minutos do metrô. E de várias outras regiões ali, também ele está bem localizado, tem um comércio de tudo, tem 3, 4 farmácias diferentes de rede perto, tem 5 padarias próximos, 3 açougues, então tudo que o pessoal procura, mercados tem um monte perto também, então tudo que o pessoal procura, a gente tá procurando. Então tá entendendo assim, ó, qual que é a demanda de vocês? O que vocês estão procurando hoje? A gente traduz isso para procurar terrenos bem localizados, isso é a minha parte técnica, né? E o Duda é um cara que ele consegue levar longe essa mensagem, né? Sim, chegar em mais gente, né? Chegar em mais gente, né, Duda? E daí a gente entregar um pouco mais e também, assim, né? Tem outras coisas que a gente vai fazer também no meio do processo, que aí a gente, assim, pessoal... Surprise! Aí é surpresa. É surpresa. Quando lançar lá, vocês vão ver o que a gente vai colocar. Porque são coisas que, essa principalmente que a gente tá falando que é surpresa, eu nunca vi nenhuma incorporadora fazendo isso. Nunca vi. Nunca vi mesmo. Isso que é o legal. Os diferenciais que a gente vai ter com relação às outras, né? De poder... Nossa, esse a gente vai ajudar bastante gente também, né? Algumas pessoas ali dentro do empreendimento, mas ao longo de outros empreendimentos que a gente vai fazer. Porque assim, a gente vai começar agora... assim, só questão de planejamento estratégico, né? Vai começar em São Paulo, para mostrar o nosso produto, o pessoal entender que a gente está no mercado, né? E é uma região que ela, só nos últimos 12 meses foram 92.525 imóveis vendidos na cidade de São Paulo. Né? E 90.491 lançados
na cidade de São Paulo. Então, consumiu do estoque. É um lugar que está procurando e está precisando mesmo, porque o déficit habitacional de São Paulo, só o déficit primário, são 400 mil moradias. Nossa, só de déficit primário. Só que isso, assim, precisam de moradia. Agora, pessoas que moram em moradias insalubres, por exemplo, em comunidades, né, ou que não tem nem saneamento e tal, são 1.100.000 moradias, quando você vai para esse número. Então, o nosso empreendimento, assim, ele não está do lado de comunidade, mas ele está próximo, né? E o cara consegue sair daquela comunidade, né? E vira um empreendimento muito mais bem localizado, com, cara, pista de Cooper no empreendimento, isso dá para falar. Piscina com borda infinita, cara. Você vê isso daí em Minha Casa Minha Vida? Ó, espaço gourmet, academia gigante. Biblioteca, sala de leitura, home office. Cara, né? Tanta coisa. Sala de música. Você quer música, né, Duda? Sala de música, né? E, assim, a gente também, tanto eu quanto o Duda, não necessariamente a gente vai morar, mas a gente vai ter apartamentos no prédio, né? Pra poder também alugar para outras pessoas também, enfim. Aí você vê, cara, esses diferenciais que a gente tá trazendo é porque, assim, a gente confia nos produtos que a gente tá desenvolvendo, né, Duda? E aí, de fato, como o Bruno falou, quando a gente colocar o nosso produto no mercado, e o pessoal vê esse produto na região que ele tá sendo colocado, uma coisa é você colocar um produto desse modelo, você levar lá pra Vila Mariana, você levar pro Itaim, que já tem esses produtos desse tipo, assim. Agora, você levar pra um bairro um pouquinho mais periférico, um produto de uma qualidade muito superior àquele bairro, naturalmente a gente vai incomodar muita gente, mas assim, a ideia não é incomodar o pessoal. A ideia, pessoal, assim, é a gente poder trazer algo diferente, né, Duda? Isso é até uma referência para que depois as outras sejam boas assim, porque no final das contas, é sobre a pessoa mais pobre ter uma moradia da hora. Né? Então, nem é tão tipo assim, né? Ai, a gente vai monopolizar. Aí, uma das ideias é a gente incentivar outras empresas a serem boas assim e oferecer, porque dá para oferecer algo melhor para as pessoas, né? Não, e assim, e nem tem como, pra falar, o mercado é tão grande que não tem como ninguém monopolizar o mercado, sabe? Não tem. Sabe? Ele é muito grande, sabe? Ó, por exemplo, você vê, a gente vai nas nossas expectativas que a gente tem lá de longo prazo. Mas vamos falar uma das minhas incorporadoras, que eu tenho 3, né? Essa a Vencer, que é com a gente, né? Tem outras 2. Mas uma delas, da minha, pra você ter ideia, aí eu posso abrir número, que da Vencer, a gente tem algumas coisas que a gente tá traçando ali. A nossa meta é ter em 10 anos 1,4% do market share de São Paulo, que é a participação de mercado da cidade de São Paulo. 1,4%. Já dá 500 milhões por ano. 1,4%. Caramba, meu. 500 milhões por ano de faturamento, sabe, Dudu? Então você fala assim, cara, 1%. Então, você for falar em monopólio, tipo, você vê assim, ó, grandes incorporadoras aqui de São Paulo, elas faturam 1 bi, 1 bi e meio por ano, né? Grandes aqui em São Paulo. 1 bi, 1 bi e meio. Ou seja, num mercado que são 49 bilhões, só o mercado da cidade de São Paulo, tá? Mercado imobiliário. Né? Então, 1 bi e meio é pouco. Então, você tem muita gente, ele tá muito pulverizado, né? E aí, que é o legal, né, Duda? Porque a gente pode entrar como mais um, numa segmentação que é o que a gente tá fazendo, né? Uma segmentação que a gente tá colocando de mercado, que assim, muita gente procura. Por quê? Agora, esses dias mesmo, a Caixa Civil, ela no SBPE, ela cortou para 50%, se for na tabela price, o financiamento. Então, imagina, pessoal, você tem que ter 350 mil, você tem 175 de entrada. Já é difícil pro camarada juntar 30, 40, 50 pra ele dar de entrada, imagina 150. Sim. Você arrebenta com o camarada, sabe? Você precisar fazer desse jeito, né? Então, mas o que acontece? A classe média, principalmente, que ela tá muito estrangulada, ela tá carente de bons empreendimentos, né? Ela não consegue, como que ela consegue? Classe média, o cara ganha 3, 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, ele tá todo apertado ali, como que ele consegue entrar num bom empreendimento? Vai juntar 175 mil. Não consegue. Difícil. Então, aí foi daí que a gente entrou, pessoal. Então, o Duda, que é um grande entusiasta do mercado imobiliário, eu também, já estou bastante tempo, e procurou isso, né, Duda? Sim. Porque, principalmente, assim, cara, ajudar quem mais precisa, né? E vai ter muita coisa boa, vai ter novidades. É que tem coisa que não dá pra gente falar ainda, né? Mas pode ter certeza que vai ter muita coisa boa para quem segue o canal, para quem é o comprador do imóvel, vai ter muito diferencial e vai ser legal demais, porque é o que eu falei, né? Você vê mais propósito ainda quando você tem uma empresa que realiza sonho de pessoas. Uma coisa, sei lá, vou abrir uma marca de cigarro. Pô, velho, tô um pouco me iniciando, não quero ganhar dinheiro com isso aí, não. Tem gente que quer, tudo bem, mas Jogo do tigrinho, né, Duda? Agora que tá aí na moda hoje, né? Tá demais, tá né? doido. Então, a gente conseguir trabalhar com isso e realizar sonho. E a gente tem várias ideias bem legais, até de benefícios pro cara que tá construindo o prédio, né? São muitas coisas da hora aí que a gente vai fazer. E eu tô muito animado, pessoal. Então, espero e torçam aí por nós também, né? Para que com muito trabalho, muita competência, com Deus abençoando, a Vencer se torne uma empresa muito grande e que vai subir a régua
de apartamentos Minha Casa Minha Vida para que o Brasil todo possa ter um imóvel de muita qualidade aí, né? A gente tem o plano agora, ele de curto prazo ele fica ali na cidade de São Paulo, mas de médio prazo a gente vai expandir isso a nível nacional para que assim, a gente possa também classificar outras empresas para poderem também prestar o mesmo serviço que a gente vai prestar ali, né, a nível nacional. Porque dali, né, Duda, a gente consegue, cara, ir muito longe, ajudar muita gente, assim, a ter a sua casa própria de qualidade. Sim. Né? Então, nossa, eu já fico pensando assim, eu fico já imaginando, né? Quando a gente lançar já o primeiro empreendimento, a galera que a gente vai conseguir ajudar ali, nossa. Vem agora a ansiedade de querer lançar vários logo, né? Mas tem que ir com calma, né? O pessoal, já teve algumas pessoas que procuraram a gente pra fazer em outros locais, tipo São José dos Campos, aí também a Barueri, a Osasco também teve um cara que falou comigo esses dias pra trás, mas o terreno é pequenininho, acho que talvez não encaixe dentro do que a gente tá prevendo, né? Mas são aí oportunidades que vão se abrindo. Sim. Quando o camarada começa a enxergar ali que a gente tem isso, aí vai falar, poxa, peraí, então vamos fazer um pouquinho melhor e naturalmente a gente sobe um pouquinho a régua ali pra galera. E é bom que lá a gente tem o Instagram também lá da Vencer, né? E lá a gente divulga informações, porque eu bato muito nessa tecla. Tem muita gente que ainda não tem casa própria por falta de informação. Então, lá a gente vai divulgando informações, o que é o Minha Casa Minha Vida, como funciona, quais são as faixas, como que eu consigo ganhar subsídio, como que eu me inscrevo, tem que se inscrever em algum lugar ou é automático, como procurar, para trazer esse conhecimento para a galera, né? Sobre amortização, o que é tabela price, o que é tabela SAC, qual que é melhor para quem é pobre, qual que é melhor para quem vai amortizar. Então, a gente está produzindo conteúdo para que, cara, você não fique morando de aluguel. Você tem imóveis para alugar e te gerar renda passiva, né? Que é uma coisa muito interessante também, né? Uma forma de investir, né? Não necessariamente você vai comprar imóvel sempre só para morar. Pode comprar para investir, né? O Segredos da Mente Milionária fala, pessoas com mentalidade rica colecionam terras e propriedades. Né? Então isso é muito louco, né? Quando você começa a conhecer assim, o mercado imobiliário, você começa a comprar seu primeiro imóvel e aí de fato segue as dicas do Duda ali, 52 fontes de renda extra, né? Como o Duda tem um vídeo ali também. Porque, por exemplo, que nem teve até num post que a gente colocou da Vencer ali, que algumas pessoas colocaram assim, poxa, é muito difícil de conseguir juntar ali a entrada. Aí eu falo assim, cara, olha só, a gente fala assim, olha, faz uma fonte de renda extra. Você junta um pouco mais de dinheiro. Sim. Aí você consegue fazer. Você continua trabalhando no seu trabalho. Não tem problema, porque ele vai manter suas continhas ali. Mas você junta um pouquinho mais de renda extra, porque foi assim com o Duda, foi comigo também. E o que pega é quando você começa a fazer uma dessas fontes de renda extra, né, Duda? Aí vai aparecendo um outro horizonte. Que olha só, pessoal, no Duda foi o canal no YouTube. Sim. Pra ele pensar numa fonte de renda extra, ele tava lá com um canal de música bastante tempo ali e tal, e aí rendia seus 400, 500 reais, alguma coisa assim por mês, né, Duda? No melhor dos momentos era isso. No melhor dos momentos. Mas, assim, quando você fala em alguém que ganha 30, 40 mil reais por mês, 400 reais, ele não muda muita coisa. Mas o cara ganha 2 mil, cara, 20% do salário. Meu amigo, você, tipo, 20% do seu mês, você ganhou num canal ali. Sim. Aí você vai no lugar que às vezes assim, as pessoas falam, não, mas eu vou vender paçoca no Farol. O Duda mostrou um negócio de vender paçoca no Farol. Paçoca, né, Duda? Sim, você vendeu lá, que foi que uma hora, 100 e poucos reais. Isso, 115 conto em 1h30. E são vários casos, né? Porque eu sei que a população brasileira é majoritariamente uma população que recebe um salário baixo. E por isso que é tão importante a renda extra. Eu recebo muita crítica de gente que não tá no meu meio, né? De gente que não conhece o primo pobre. E falei, esse cara é louco. Se ele soubesse o quanto eu ganho, como é que eu vou conseguir investir 100 reais por mês? Renda extra, criatura. Jesus amado, mano, presta atenção. Você não consegue mudar de vida com esse salário meia boca. Você vai ter que fazer mais. Mas não é fácil. Mas ninguém falou que é fácil. Você acha que era fácil pra mim? Eu, recém-casado, trabalhava 8 horas e 48 minutos por dia, CLT, e tinha mais 6 fontes de renda. Você acha que era fácil? Só que ser pobre também não é fácil. Né? Então é melhor você trabalhar muito, se esforçar muito e conseguir garantir uma vida de qualidade do que você continuar reclamando que a vida é injusta. Então são muitos casos, né? Você pega, por exemplo, no vídeo lá de 52 ideias de renda extra, né? Tem cara que começou a fazer churrasco em evento. O cara ganha 200, 300 conto por sábado. Por sábado. E ainda come churrasco, velho. Caramba, por que eu não pensei nisso antes de ter o canal, né? Então, eu gostei dessa ideia, eu falei. Não, você vê, o cara tira aí, ó, R$ 1.200 por mês,
fazendo churrasco só de sábado. Às vezes aumenta 50% do salário dele, né, Duda? Sim, quase um salário mínimo isso aí, né? Então, às vezes, a renda extra, ela te dá muito mais dinheiro, né, proporcionalmente, do que o teu salário, que você trabalha 40 horas por semana, né? Então, é uma forma de você conseguir se planejar. Ai, eu quero comprar um apartamento, só que eu vou poder parcelar a entrada, só que eu vou precisar de R$800 por mês. Tudo bem. Como é que você faz isso? Faz um Uber, faz um motorista de aplicativo. Você e tua esposa, fazendo cada um pouco, consegue uma coisa. Pô, tem depoimento, por exemplo, de mulher lá do canal, tá lá no vídeo, lá nos comentários. Ela vende 2 bolos por fim de semana. Sabe esses bolos de festa? Sei. Cara, dá pra você ter um lucro muito bom nesses bolos aí. Ela, tipo, a dona Cleusa que o diga, né? Exato. Ela mesma, a dona da sua dia. Né? Cara, a mulher tá fazendo 2 bolos por fim de semana e tá tirando quase R$1.000 por mês. Fazendo 2 bolos por fim de semana. Então, assim, a gente tem que gerar dinheiro. E não vai ser fácil. Ninguém falou que é fácil, ninguém falou que é gostoso. Por isso chama renda extra, que quer dizer trabalho extra. Quer dizer mais um trabalho além do que você faz. Mas é assim que a gente consegue. Vai ser pro resto da vida? Não. É por uma fase, até você conseguir sair da pobreza, você conseguir montar uma reserva de emergência, começar a investir. E aí, quando você vai ver, você já está longe da pobreza. Por quê? Porque você quis pagar o preço de por 1 ano, 2 anos, 6 meses, sei lá, ralar. Eu vou ralar. Eu tive que ralar. Mesmo sendo em Osasco, eu tive que ralar para conseguir comprar, né? Só que valeu a pena. Então, a vida é assim, né? Feito de escolha, não é fácil, mas viver na pobreza também não é gostoso, né? Só que, assim, e às vezes muitas das pessoas, né, Duda, que o cara fala assim, mas eu não consigo juntar R$10.000 pra dar uma entrada no apartamento, uma parte da entrada do apartamento que seja, né? Mas o cara compra um celular de 10 mil. O cara vai lá. Aí, assim, o lembro, iPhone dá os pulos, dá né? Os pulos. Não, mas eu tenho que ter um iPhone de três lentes, né? Porque se não tiver, até um tempo atrás, né, tinha o pessoal falando comigo, né? Eu tenho também hoje, enfim, eu tenho 3 celulares, né? Mas assim, por causa de muita gente que entra em contato. Mas aí, falam assim, Romualdo, por que você não compra um iPhone, Pro Max, sei o que lá? Eu falei, cara, na boa, dinheiro eu tenho pra comprar muito mais disso. Algumas, assim, umas, sei lá, centenas ou milhares de iPhone desse. Só que assim, cara, na boa, precisa disso? Eu não preciso. Eu tava lá com o meu Samsung, que eu uso até hoje, que eu até prefiro pra falar a verdade, porque ele tem a canetinha que você consegue rabiscar, escrever, e eu rabisco bastante, né, pra escrever. E, cara, na boa. Aí o cara, não, mas você fica com um Samsung desse. Eu falei, cara, e aí? Muda nada. Quando você conhece, assim, tem alguns níveis, né, de eu fui de todos eles, ainda não cheguei no multimilionário, que é o nível que tá alguns clientes meus, né? Mas, assim, você tem alguns níveis, né? Quando você começa lá ralando lá de baixo, aí, cara, você poder comer um bife, cortar um bife em 4, que nem eu falei ali na minha família, já legal pra caramba. Depois chega um momento que você pode ter ali, por exemplo, estudar numa escola, que nem aconteceu com a gente. Estudava escola pública, foi pra escola particular. Você melhorou ali o nível. Aí agora, quem vai subir nessa escadinha, ele vê o quanto que é difícil pra você ralar. E o cara não gasta dinheiro à toa, cara. Não gasta, que nem você. O Duda, que nem esses dias teve um papo, né, Duda, de escassez lá, o Marçal falando pra você, né, que deu um baita burburinho. Todo mundo fala desse vídeo, cara. Esse dia mesmo, eu tava falando com o pessoal, que sabe que eu sou sócio e amigo, né? Aí falando, eu vi aquele vídeo do Marçal de escassez, né, cara? Eu acho que o Marçal tá errado, cara, falando aquilo ali. Aí cada um... Assim, tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião. O Duda me segue, o Marçal me segue, o Duda é meu sócio, o Marçal ainda não me conhece pessoalmente, mas me segue ali no perfil também. Mas assim, cara, é você entender, Duda, que você tem um momento, que você tem a jornada pessoal. O pessoal, quando olha assim o Romualdo hoje, né, aí pensa que, tipo, tudo cai do céu. Não vê que 26 anos atrás eu comecei a ralar lá pra trás. Aí fica falando assim, algumas pessoas falam isso às vezes no perfil também, que eu tô começando a época de ter o hater, sabe? Aí o pessoal fala assim, não, mas pra você foi muito fácil, pra mim é mais difícil, porque não sei o que lá, porque eu moro num apartamentinho só de 3 cômodos e tal, né? Eu falei, eu morava num quarto cozinha, cara. Assim, sabe? Tipo, também. Assim, e outra, a vida também foi difícil. Só que assim, às vezes quando você olha o seu vizinho, aí ele tá com um tênis lá de R$1.500, você acha que, nossa, é aquilo que eu teria. Agora, se você vê que aquele tênis poderia ser uma composição do pagamento da entrada do seu apartamento, porque é questão de objetivo. Aí quando o cara começa a ter mentores como você hoje, Duda, é que às vezes, não sei se você chama da palavra mentor, mas você é mentor de muita gente. Você é uma pessoa que você mentora muitas pessoas porque você mostrou o caminho que você trilhou. Sim. Né? Então, isso que funcionou, né? E funcionou. Principalmente, né, Duda? Porque assim, quando a gente vê exemplo de pessoas que vieram de baixo, como eu e você, né? E a gente, cada um com o seu nível de sucesso. E assim, tá tudo bem, cara. Você não tem que se comparar com o sucesso que o Romualdo teve ou com o sucesso que o Duda teve.
você tem que comparar com você um dia antes. Ser o melhor a cada dia, né? Porque a régua, né, Duda? Quando você pega assim a régua, você fala, aí o cara fala de seguidores, fala de engajamento, fala de dinheiro, fala de qualquer coisa que você quiser. Quando você compara com o outro, é muito duro. Sim. Porque sempre vai ter um cara que tem mais grana do que você, que tem mais seguidores do que você. Por exemplo, hoje você é o principal influenciador da classe baixa do país e talvez do mundo, né? Enfim. Aí, Duda, quando você olha isso, aí você fala assim, beleza. Aí você vai ver, o MrBeast tem 250 milhões de seguidores. Sempre, aí não dá. Né? Você sabe que eu tô lendo um livro bem legal, do Morgan Housel. É o mesmo autor do livro A Psicologia Financeira. Ele lançou um novo, chama O Mesmo de Sempre. Ele fala um negócio interessante. Eu acho que foi a década de 50, se não me engano. Ele fala, por que a década de 50 foi considerada uma década tão maravilhosa? Sendo que hoje tem menos desemprego que naquela época. Naquela época, o sistema de saúde era pior do que hoje. Aí ele começa a dar um monte de comparação, né? Por que aquela época era tão boa se hoje o mundo tem tantas coisas melhores do que naquela época? Aí ele faz uma reflexão interessante. Ele fala que a década de 1950, se não me engano, foi tão boa porque muita gente tinha as mesmas coisas. Enquanto hoje tem uma disparidade muito grande entre as pessoas. Então, naquela época, todo mundo era mais feliz porque todo mundo via que todo mundo tinha as mesmas coisas. Enquanto hoje, as pessoas estão sempre querendo se comparar com o outro e acabam ficando insatisfeitas com o que ela tem porque o vizinho tem sempre mais. Cara, olha o que você tem. Sempre vai ter gente com mais, sempre vai ter gente com menos. Aí o pessoal pergunta, Duda, o que é pobre? Cara, pobre pra mim é o cara endividado, que não tem dinheiro nenhum e que trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Não é quem ganha 4 mil? Não, porque em alguns lugares, se você ganhar 4 mil, você é o cara mais rico da cidade, né? Se você for com R$3.412 é meu salário. Se você for lá na África, você é rei, né? Em alguns lugares. Então, as pessoas têm muito esse problema de ficar se comparando. Eu acho legal quando você olha pro outro pra se inspirar. Sim. Mas não para você comparar e ficar triste, por que ele tem isso, ou com inveja, não. Olha pro que você tem. Eu falo, cara, com a maior sinceridade do universo. Eu amo meu apartamento de 55 metros quadrados em Osasco. Caramba, eu amo por quê? Porque Deus que me deu, cara. Sabe? E se demorasse ainda mais 5 anos pra eu sair de lá, eu seria grato. Toda vez. Quando eu abro a geladeira, ou então quando eu faço compra no mercado, eu sou grato. Obrigado, Deus, por esse arroz, por isso, por aquilo. Porque se você fica nessa neura de ficar só olhando pro que o outro tem, você viu o carro do outro cara? Tudo bem, mas o meu carro é maravilhoso, me leva pra todo lugar. Então, hoje o mundo é muito infeliz, tem muita depressão, muita ansiedade, porque tá sempre todo mundo olhando pro outro e triste porque o outro tem mais. Né? Então, cara, não se baseia no que tem mais, também não se baseia no que tem menos, se baseia no que você tem. É bom, você tá vivo, você tem família, caramba, que beleza, né? E se você não tem casa própria, a gente vai te ajudar agora. Com certeza. O cara fica pegando o gancho toda hora pra fazer merchan da vencer, né? Não, mas é excelente, Duda, porque assim, às vezes você olha ali um mercado, por exemplo, quando você falou ali da década de 50, né? Uhum. O mundo tinha vindo ali de eventos ali catastróficos, né? Porque 45, crise, ali, guerra, né? 1929, a crise mundial lá, enfim. E aí, assim, você ter alguma coisinha, e era o mínimo que aí tinha que produzir em massa, né? Pra todo mundo ali, né? Pra todo mundo ter a mesma coisa. Então, você ter ali alguma coisa era interessante. Agora, hoje, acho que o que cria muita ansiedade nas pessoas é que, pessoal, tem um mundo que as pessoas vivem ali na internet que é um mundo muito diferente do que elas vivem na vida real. O Duda, em específico, não é. Ele é igualzinho. A gente vai comer pastel, né, Duda? Verdade. Esses dias a gente foi comendo pastel, o Romualdo chegou com um terno, eu falei, caramba, carrão da... E aí, vem aqui, vem comer pastel aqui. E é da hora isso, é da hora pra caramba. Duda, porque assim, ó, que nem eu, por que o Romualdo você vê hoje, assim, por exemplo, de terno, vê, assim, bem vestido, o teu mundo, enfim, né? Porque é assim, pessoal, eu lido com números, assim, muito altos, eu lido com investidores, então, naturalmente, eu tava vindo de uma reunião com investidores, não tava assim, vou me fantasiar pra ir ali falar com... Você vê que eu sempre tô assim, né? Eu sempre tô de terno, sempre tô, às vezes com uma cor diferente, outra mais neutra, enfim, mas assim, por quê? Porque é o meu mundo, né? Então, assim, naturalmente, pessoal, só que eu vim lá de baixo. Eu vim lá de baixo e eu não tinha nem condição, assim, as roupas nossas era dado de doação, né? Então você pegava de doação. Os brinquedos nossos, era aquele, sabe aquele boneco que você colocava aquela paletinha de sorvete pra você colocar a perna dele, porque não tinha perna, que alguém jogou no lixo, e pra aquela família aquilo ali já não tinha mais serventia. Mas pra gente, cara, uma dádiva, cara, era uma bênção
o meu tio pegava, ele fazia reciclagem, né? E pegava, vira e mexe, pegava uns negócios desses, sabe? E aí pegava lá um bonequinho, cara, nossa, eu adorava, Duda. Só que aí a gente aprendia a desenrolar. Aquele que tava com a lampadinha quebrada, eu aprendi a trocar as lampadinhas, aprendi a mexer com o motorzinho, enfim. Aí você vai aprendendo coisas, por quê? Porque você tem a necessidade cria você, assim. E aí, assim, quando você tem um momento difícil, como eu, você, né, a gente teve um momento difícil na vida, a gente cria casca. Sim. Agora, óbvio que a gente tem que tomar cuidado para esse momento difícil, que criou uma casca na gente, a gente não criar muita facilidade para quem vem depois. Porque às vezes a gente cria essa facilidade muito grande, e às vezes eu pego meu filho reclamando, pô, ele tem milhares de reais em brinquedos lá deles, né? Então, aí, papai, porque eu não tenho a Kombi azul, que ela gosta de Kombi, né? Porque eu não tenho a azul, eu tenho a verde. Eu falei, ué, tá bom demais? Você já tem uma aqui, aí tem lá 10 Kombis, né? Aí brinca com uma, né? Então você vê assim, aí às vezes a gente, né, por aquela dificuldade que a gente passou naquele momento, a gente quer passar para nossos filhos um pouco diferente. E a gente às vezes tem que tomar cuidado. Foi justamente a dificuldade que nos fez ser o que somos hoje, né? Chegar no ponto de, por exemplo, a gente poder, você, por exemplo, com as fontes de renda extra, estava lá com 6, 7, 8 fontes de renda extra. Uma delas, Duda, com certeza ia dar certo. Uma delas ia dar certo. E podia ser, por exemplo, vamos falar que o Duda virasse a maior empresa de festa de casamento do país. Podia ser. Porque podia, porventura, uma delas dar muito certo. Como agora de manhã eu estava entrevistando uma pessoa que ele falou que, pô, como que ele hoje faz a casa do Falcão, do futebol de salão, sabe? O rei do futebol, o Zico, amigo dele, né? A casa da filha do Neymar, que ele tá indo agora, né? Na casa da filha do Neymar lá, pra ver o quarto da filha do Neymar. Então, assim, como que ele conseguiu isso? Porque em algum momento ele tinha um objetivo de vida, continuou trabalhando e a sorte sempre te encontra trabalhando. Às vezes o pessoal fica falando assim, não, mas você conseguiu porque você teve sorte, né, Duda? Como que foi a sua sorte? Eu tive que voltar trabalhando lá no YouTube. E foi ter várias fontes de renda e dar importância para todas elas. Porque é o que você falou, eu não sabia qual delas poderia mudar a minha vida. Talvez poderia ser a banda de casamento, talvez poderia ser, por exemplo, eu comecei a dar aula particular de música. De repente, alguém viu o meu canal, eu comecei a dar aula de música para jogador de futebol profissional, que me pagava uma grana legal. Né? Eu não sabia qual. Poderia ter uma escola de música um dia. Eu poderia, sei lá, o meu canal de música estourar. Então, eu nunca levei, assim, considerei a renda extra como um bico meia boca. Não, eu levo a sério. Tudo que eu vou fazer, eu vou ser o melhor, porque qualquer uma dessas coisas pode ser aquela que vai mudar a minha vida. E uma coisa importante eu nunca desprezei nenhuma nova oportunidade. Eu nunca imaginei que eu ia falar sobre finanças. De repente, um vídeo viraliza e todo mundo quer que eu fale de finanças. Eu poderia falar, não, eu sou músico. Falei, o quê? Oportunidade nova? Então vamos lá, vou começar a falar sobre o que deu certo na minha vida para que eu tenha uma vida de qualidade mesmo sendo pobre. Estourou. Então assim, sabe quando você nunca desprezar, né? Provavelmente vai ser uma que vai mudar mesmo a tua vida. Só que eu não sabia qual delas, então eu fazia todas muito bem e que bom que deu certo com o canal, né? Até, como você falou, né, Duda? Você ia imaginar que ia ter uma incorporadora um dia? Jamais, nunca. Não tem nada a ver com a minha formação. Voltar 3, 4, 5, assim, não muito, pessoal. 3 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio atrás. Todo mundo que veio aqui hoje, todos, Duda, todos, nos últimos 3, 4 anos mudaram completamente de vida. Mas muito. Um menino lá que 3, 4 anos atrás era o do leilão, né, que a gente falou agora há pouco. Sim. 3, 4 anos atrás, ele ganhou 40 mil, achou que era o dinheiro da vida dele, torrou tudo no mês. Né? Foi bem no começo da história que ele falou isso. Aí depois, até hoje, ele tem um patrimônio de mais de 30 milhões. Isso, assim, 3 anos, né? O outro lado, em 3 anos, 4 anos, né? De 2020 pra cá, começou a atender vários empresários famosos, jogadores de futebol, artista, enfim, porque ele colocou a meta que ele queria atender a Anitta. Mesmo? Ele colocou a meta que queria atender a Anitta, atendeu o Jojo Todinho, aí as outras, o Falcão, o Zico e tal, mas assim, a meta dele era atender um artista famoso. A meta do Romualdo era ter um influenciador de 50 mil seguidores, eu tenho 5 vezes mais isso, mas 50 mil seguidores. Então todo mundo, pessoal, coloca uma meta de vida, porque quando você manda essa meta pro universo, Deus manda de volta pra você alguma coisa proporcional ao que você pensou que é interessante pra você. O seu cérebro é uma máquina que ele não sabe exatamente se é certo ou errado aquilo que você está colocando na sua cabeça. Mas se você falar, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero dar certo em alguma das minhas 45 fontes de renda extra, uma delas vai dar certo.
quando você foca, você se dedica, dá certo, né, Duda? Daí vai ter que ser um esforço, você não sabe a hora certa, né? Mas é interessante, né, que mesmo que o canal não tivesse mudado a minha vida, as minhas rendas extras já me permitiam ter uma vida melhor do que a de 90% dos brasileiros, né? Então, mesmo que você não seja multimilionário, isso é uma coisa que eu falo muito no canal. O meu canal não é para ensinar você a ser multimilionário. Nem eu sou multimilionário, né? Ainda, né? Mas, cara, é sobre você ter uma vida de qualidade que você merece ter. E você ter uma vida de qualidade é muito mais fácil e rápido. Não tô falando que é rápido, tô falando que é mais rápido do que você ser multimilionário, né? Então, assim, pensa longe, pensa distante, sonha alto, começa por baixo, tenha disciplina, tenha constância, diversifica suas fontes de renda, que você vai ter a tua vida melhorando cada vez mais. E quanto mais vai melhorando, mais você começa a pensar em possibilidades. Quando você está todo endividado, você não usa toda a tua capacidade cerebral para criar coisas. Por quê? Porque a tua cabeça está pensando na dívida, né? Agora, quando você tem uma vida financeira mais equilibrada, você tem saúde mental, equilíbrio, você começa a pensar em novas possibilidades, novas ideias, novos projetos. Aí a sua vida começa a deslanchar mais rápido. Mas enquanto você está agoniado, pensando no boleto do celular que você parcelou e se arrependeu, aí não vai fazer sentido, né? Então, estudar, ler livro é muito bom, né? Coisas importantes aí que a gente tem que dar de dica pra galera. Leia livro. Livro talvez é o método mais barato e o mais confiável para você adquirir conhecimento, né? Porque tem uma jornada pela frente. Não tenha pressa, é um processo, né? O importante é você ir subindo. Só que as pessoas são tão agoniadas que elas caem mais rápido por causa de plataforma lixo, pirâmide, tigrinho, essas coisas, né? Em vez de ela ir subindo aos poucos, mas subir, ela acaba sendo seduzida por porcarias e acabam caindo no buraco extremamente rápido, né, que não vai ajudar em nada. Então, lembra que a vida é um processo. Talvez você já viveu 10, 20 anos, fez muita burrice. Eu também já fiz. Também. Hoje eu manjo muito mais de educação financeira por causa do meu canal. Se não tivesse surgido o canal, talvez eu estaria até hoje sem manjar nada, né, de investimento e tudo mais. Como multiplicar o meu dinheiro. Hoje eu já aprendi a fazer isso. E é um processo. Pensa no longo prazo, vai criando raiz, vai criando conhecimento. Lembrando que quanto mais você estuda, maior a chance da sua riqueza aumentar também, proporcionalmente, né? E assim a gente vai mudando de vida e vamos que vamos, né? Você consegue curtir no processo, né, Duda? Vai aproveitando. Se você pegar e segmentar bem aí sua fonte de renda, acho que no Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala das caixinhas, né, os potinhos, alguma coisa assim, faz muitos anos que eu li ele, mas... eu também, faz tempo. Acho que é isso, né, que ele fala dos potinhos, né, mas você tem que ter um pote também pra você falar, ó, esses 10% aqui, cara, é pra mim gastar mesmo. Esses 10% aqui... Celebrar as conquistas. É pra celebrar as conquistas, é ir num restaurante legal, de vez em quando, porque você não precisa ir toda hora. Sim. Por exemplo, você não precisa ter... Que nem as pessoas que têm, às vezes, carros muito caros, tal, tipo Ferrari, vamos falar desse nível, assim, né? Cara, o cara não usa. Você vê assim, o cara, ele compra o carro, revende ele com 1.000 km rodados. O cara não usa. Aí você fala assim, mas então nunca posso usar uma Ferrari na vida. Uma vez você vai lá, às vezes, nos Estados Unidos, lá, por exemplo, paga lá $300, por exemplo, você dá uma volta, curte, dá umas voltas lá, pronto, curtiu, acabou. Porque se você bater aquilo, ralar aquilo ali, é caro pra caramba pra você mexer. Então, assim, tudo isso, né, Duda? Então, a gente, cara, é que a gente vai longe, né? Se a gente bate um papo querendo dizer que acho que esse daqui é o papo mais rápido que a gente já teve, né, Duda? Mesmo. Normalmente é 2, 3 horas. Não, e eu tô parando aqui, porque senão quando eu vou falando, eu vou levando pra outros lados, que aí não acaba nunca. Eu sei que teu podcast é mais curto, né? A gente é 1 hora em geral. Aí, assim, Duda, então, aqui pra galera, eu sei que hoje se você comparar o Duda de 5 anos atrás, hoje você tá num topo que você imaginaria que você nunca estaria. Mas quando você tá no topo, você vê algo mais, você consegue ir alcançando mais, né? Mas, assim, uma dica para as pessoas que elas estão indo nessa jornada, né? E chegarem aí no topo que o Duda tá. O que você vê no topo, por exemplo? O que mudou na sua vida quando você chegou? Óbvio que isso é só fazendo uma alusão ao nosso programa, né? Que é o Rumo ao Topo Imobiliário. Mas quando você chega nesse topo, o que você vê lá do topo? O que mudou na vida do Duda isso? Tá, cara... O que eu acho mais interessante é a pessoa pensar qual que é o propósito do que ela quer. Então, assim, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Por quê? Né? Então, assim, pra mim, o que o dinheiro mudou? A tranquilidade, a liberdade de tempo.
pô, tô gravando à tarde aqui com você, nesse sofazão maravilhoso, né? Então, coisas que eu não poderia fazer há pouco tempo atrás, né? A questão de eu ter uma tranquilidade muito grande de saber que eu não dependo de uma aposentadoria do INSS e qualidade de vida para minha família, no sentido de que eu posso sair para comer com a minha mulher, eu posso viajar quando eu quiser, isso é bom demais, isso é qualidade de vida. Agora, pensando em subir mais, eu tenho um ponto que é assim, porque no meu estilo de vida não mudou nada. Eu ando com os mesmos amigos de sempre, eu faço as mesmas coisas de sempre, eu jogo vôlei no clube da prefeitura com os meus amigos, eu ando de bicicleta de graça na Avenida Paulista, eu não mudei o meu círculo de amigos. Eu conheço mais gente hoje, mas eu faço o que eu sempre fiz e o que eu sempre amei. Então isso não mudou em nada e eu não pretendo que mude. Agora, o que eu mais gosto é de pensar nesse negócio de propósito. Por que algum dia eu quereria ser bilionário? Só pelo prazer de saber que eu vou poder ajudar muito mais gente do que eu ajudo hoje. Entende? Tipo assim, eu não quero ser bilionário para eu ter um padrão de vida de um bilionário. Não, isso não me seduz, sabia? Tipo Tem Bill gente Gates. que acha que é mentira, mas, cara, nem todo mundo é assim. Tipo né? Bill Gates. Sim, exato. Bill Gates, esses dias, eu estava vendo sobre o relógio que ele usa, é um Casio de R$700. Não, e o próprio, acho que o Elon Musk. O Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Ele mora numa casa de, acho que 40 metros quadrados perto do trabalho dele. Então, assim, são prioridades e a pessoa não pode julgar o que é prioridade pra mim. Ah, Duda, você é burro demais, cara. Você quer ser multimilionário e não ter uma Ferrari? Não! Por quê? Porque isso, meu coração não tá nessas coisas. Meu coração tá no quê? Em ter uma vida de qualidade com a minha esposa, poder viajar a hora que eu quiser, mas em ajudar muita gente. Projeto social. Eu poder, aí entra vencer. Tem as coisas que a gente não falou ainda, mas que vai ser muito legal. Eu tenho um orfanato um dia, na África. Eu agora, em dezembro, né, não sei quando vai ao ar aqui o episódio, mas passei um tempo lá no sertão, só fazendo projeto sem nenhuma remuneração. Porque é isso que eu gosto. Ajuda, né? Eu paguei a passagem para ir lá pro sertão. Ninguém me pagou nada para eu estar lá, eu quis ir, entende? Então, esse é o meu propósito. Porque para mim ser rico tem a ver com qualidade de vida com a minha família, independência financeira e generosidade. Esses dois aqui eu já consegui. Esses dois aqui eu já conquistei. Agora, a generosidade é o que eu mais quero daqui para frente. Transbordar sobre a vida das pessoas. Então, pense, por que você quer ser muito rico? Para quê? Tudo tem a ver com a motivação. É uma motivação legal? É nobre? Eu não posso julgar. Mas não queira simplesmente ser rico. Pense no porquê que você quer chegar nesse topo, né? E aí você vai ter a resposta. Mas é isso, cara. Muita coisa boa aconteceu na minha vida, mas muita coisa também não mudou porque eu não faço questão de que mude. Bom, Duda, então, olha, toda vez que a gente conversa, né, Duda, são 2, 3, 4 horas, Esse vai foi longe, o papo né? mais curto, né? Esse foi o papo mais curto que a gente já teve, né? Mas enfim, Duda, deixa uma mensagem final para os nossos seguidores aqui também do Rumo ao Topo, para os seguidores do Duda, né? Tá. O que você traz de mensagem aqui pra galera? Tá, cara, sem dúvida eu vou dar a mensagem que talvez você vai mais odiar, né? Talvez, não sei. Depende do seu perfil, né? Mas o que eu vou falar é, leia livros. Leia livros. Cara, você não tem noção. Cara, até hoje, ó, eu tenho o meu maior canal de finanças do mundo. Até hoje eu só fiz um curso e meio. um curso e meio. Um curso eu fiz inteiro para tirar o certificado da Ambima, de especialista em investimento, e o outro eu fiz metade. Cara, praticamente 98% do que eu sei hoje é com livros. E eu volto a dizer, livro é o meio mais barato e mais confiável. Talvez você nunca vai andar do lado do Warren Buffett por uma semana, mas você pode comprar o livro dele por 30, 40 reais e sugar o que ele tem de mais útil na mente brilhante dele. Então, leia livros, aprenda, estude. Por que eu falei que esse é o conselho mais chato, né? Porque a pessoa quer saber, normalmente, quanto que eu ganho. Duda, qual que é a criptomoeda para eu ganhar dinheiro? Qual que é a melhor ação? Estude. Estudar é o melhor investimento. Ninguém vai te tirar. Você vai evoluir, vai crescer. A cada livro que eu leio, eu penso, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? Né? Então é um negócio que evolui a nossa mente de uma forma absurda. Ah, Duda, mas eu não sei ler. Procura audiobook, sei lá, são muitas formas hoje, né? E tem muita coisa de graça na internet. Tem livros de graça. Eu li o Almanac de Naval Ravikant, o livro é de graça em PDF na internet. Leia livro, que a tua cabeça vai explodir aí no bom sentido, você vai crescer cada vez mais e quando você muda a sua mentalidade, você muda seu bolso, você muda
todo o resto aí que vai te garantir uma vida muito melhor. Então, estude e leia livros. Isso é bom demais. Então, pessoal, você viu a dica final do Duda aqui? Foi uma dica sensacional, eu assino embaixo. Leia livros. Eu adoro ler livros. A gente vira e mexe, vai falando um livro ou outro que a gente está lendo. Então, leiam livros. Bom, Duda, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar aqui, meu amigo, meu sócio, né, por estar aqui no programa. Né, é uma satisfação enorme, né, poder ter a sua presença também. Eu sei que o seu tempo é muito curto. E vamos junto, rumo ao topo. Bora! Obrigado.